Paulo, do Rio de Janeiro, de Brasília, de Goiânia e quem sabe de onde mais. Mas é uma alegria muito grande a gente poder estar juntos. Muito obrigado por você separar esse tempo para trabalhar no seu casamento. Eu gostaria que a gente começasse hoje aqui com uma oração. Eu gostaria de pedir para o Elias, se ele puder orar para nós, por favor. Você está aí, Elias? Sim, estou. Pode orar para a gente, por favor, Elias? Amém, com certeza. Amém. Nosso Deus e Pai, Senhor, muito obrigado, Deus, porque estamos aqui reunidos para falar, Pai, mais do Senhor, para aprender mais de Ti, Deus, e queremos tanto aplicar, Deus, os Teus ensinamentos em nossos casamentos. Amém. Queremos tanto, Deus, colocar em prática, Deus, no dia a dia, de todo o coração, Pai, os Teus caminhos, os Teus ensinamentos, Pai, as coisas que o Senhor quer que nós façamos, Pai. Muito obrigado a todos, Pai, que estão aqui realmente dedicados, dedicando tempo e vontade e atenção, Deus, para crescer, para aprender, para melhorar, para sermos melhores maridos, Pai, melhores esposas, ó Deus, consequentemente, Deus, melhores pais, ó Deus amado, muito obrigado por isso, muito obrigado por esse momento, muito obrigado também, Deus, pela tua igreja, Deus, que proporciona tanta gente de tantos lugares, Deus, de tantas partes do país, se juntando num propósito único, que é conhecer o Senhor e crescer mais na tua direção. Pai. Muito obrigado, seja com o Cid, Pai, com a aula que vamos ter, com a Leslie também, Deus eterno, e que possamos absorver o máximo possível, Pai amado. Te louvamos muito, agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito obrigado, Elias. Uma boa notícia. Você sobreviveu à conversa que você teve com o seu cônjuge na semana passada. Olha que coisa incrível, né? Você sobreviveu. A outra notícia é que você vai ter round número 2, logo depois dessa aula de hoje. E a coisa só vai melhorar, tá? A gente tem algo muito especial preparado para vocês hoje. E hoje a gente vai falar sobre comunicação. Comunicação é um negócio interessante. Por que é interessante? É interessante porque você comunica-se de várias formas. A princípio, a gente pensa em comunicação e a gente pensa em palavras. Mas podem ser gestos, podem ser olhares, pode ser expressões faciais, ou tom de voz, sons, ou até a respiração. São muitas as maneiras da gente se comunicar. O ideal seria que, à medida em que a gente tenta se comunicar ou comunicar algo para alguém, que a gente fosse ser entendido ou entendida exatamente de acordo com a intenção que a gente teve. Parece que tem alguém aí que estava com o microfone aberto, então se você só puder observar, ver se o seu microfone está fechado, seria ótimo. Mas então, o ideal seria que a gente tentou se comunicar e que o outro conseguisse saber exatamente o que a gente quis dizer, através de um gesto, de um olhar, de uma expressão facial, de um tom de voz, de um som, até da sua respiração, mesmo sem palavras, que essa pessoa pudesse entender. Mas nem sempre isso acontece. E aí, a gente tem, desculpe, vários ensinos na Bíblia que nos dão dicas de como a comunicação é importante e de quanto cuidado nós precisamos ter quando a gente está falando sobre comunicação. E eu gostaria, rapidamente aqui, de ler alguns provérbios. Provérbios é um dos livros da Bíblia, para que a gente possa ter a ideia de quais são algumas coisas que nos ajudam e quais são algumas coisas que não nos ajudam muito com respeito à comunicação. E nós vamos ler aqui
alguns versos do capítulo 15 de Provérbios. Todos eles estão no capítulo 15. Então, a próxima vez que você pensar em comunicação, vai no capítulo 15 de Provérbios. Começando no versículo 1, nós temos o seguinte provérbio: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. O ensino aqui, resposta calma desvia a fúria. Ou seja, a maneira como eu falo com a outra pessoa pode incentivar a fúria ou pode, na verdade, dispersar a fúria. 15, versículo 2. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento. Mas se a gente agir de uma forma tola, a gente vai falar coisas que vão derramar insensatez. E uma vez que a palavra saiu da boca, aí não dá mais para trazer de volta. Aí está falado, o dano está feito. Versículo 4 diz o seguinte: o falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Falar amável. Como é que é a sua fala? Amável ou tem amargura? Ou tem fel? Versículo 7 diz assim: as palavras dos sábios espalham conhecimento, mas o coração dos tolos não é assim. Quando eu falo, existe sabedoria que sai com as minhas falas, existe um conhecimento que chama atenção para o que eu estou dizendo ou não? Versículo 14 do capítulo 15 diz assim: o coração que sabe discernir busca o conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta-se de insensatez. Isso aqui é um negócio seríssimo, né? Porque ao mesmo tempo em que o conhecimento pode ser algo que está sendo espalhado, que sai da minha boca, a insensatez pode também ser algo que está sendo espalhado pela minha boca. E ele coloca aqui como uma grande tolice, se é assim que eu ajo. Versículo 18 diz assim: o homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Quando eu estou conversando com alguém, o fato de eu me irritar ou o fato de eu ser paciente vai poder colocar lenha na fogueira ou acalmar uma discussão. Ainda, no capítulo 15, versículo 23, diz o seguinte: dar resposta apropriada é motivo de alegria. E como é bom um conselho na hora certa. Resposta apropriada é motivo de alegria. Às vezes, eu e minha esposa estamos ali, ela quer falar alguma coisa, ela quer expressar alguma coisa, e o tipo de resposta que eu dou pode ser um motivo de alegria ou pode causar um grande dano. Pode ser uma grande cilada para a gente. Continuando, versículo 26 diz assim: o Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas se agrada de palavras sem maldade. Como é que tem sido as minhas palavras no meu comunicar com o meu cônjuge? São palavras sem maldade ou elas vêm acompanhadas de algo para ferir? Eu falo porque eu quero ferir, eu quero causar dano. Isso é algo que realmente causa muito mal.
Finalmente, no versículo 28, a gente encontra: o justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. Ah, como eu queria ter podido pensar um pouco melhor antes de falar algumas coisas. De novo, depois que a gente fala, não dá para retomar aquilo lá. Então, pensar antes de responder é algo importantíssimo. E, finalmente, para terminar, versículo 30. O que ele fala aqui é o seguinte: um olhar animador dá alegria ao coração, e as boas notícias revigoram os ossos. Às vezes eu chego em casa e eu tenho que tomar a decisão de qual vai ser a minha atitude quando eu for entrar em contato com a minha esposa. Porque muitas vezes eu estou vindo de um dia cheio, onde as coisas não aconteceram de uma boa forma, onde as coisas não andaram como eu pretendia, como eu gostaria que tivessem andado. E aí eu tenho que tomar a decisão de ter um olhar animador, de provocar alegria no coração da minha esposa e de achar notícias que vão revigorar os ossos. De novo, são várias coisas para a gente poder meditar aqui. No entanto, o que a gente vai ter agora, minha esposa vai estar falando sobre alguns princípios que nós temos chamado de arca. São alguns princípios que ajudam muito na comunicação. Alguns de vocês já têm ouvido falar neles, e a gente vai rapidamente revisá-los. E logo depois que a Leslie fazer essa revisão sobre esses princípios, a gente vai estar falando sobre a tarefa que você vai fazer logo em seguida. Então, está com você, Leslie. Estamos te ouvindo. Muito obrigado. Amém, obrigada. Boa noite a todos. É muito bom estar aqui com vocês. Continuando nesse tema de comunicação, a gente vai... Leslie, não estamos te ouvindo. Irmão, só um minutinho, por favor. O Cides foi resolver lá com a Leslie, né, a questão do áudio, e daqui a pouco a gente vai retomar. Foi logo no início, né? A gente não conseguiu ouvir nada. I don't know why. Yeah, I don't know either, but we're not hearing you. Eu te ouvi. Agora a gente já está ouvindo, Leslie. Opa! Eu não sei o que aconteceu, desculpe, gente. Começando de novo, eu e Alcides temos ensinado sobre arca há muito tempo. A gente aprendeu sobre esse conceito com um irmão lá dos Estados Unidos, que ensinou para nós e outros casais para a gente poder usar isso na igreja para poder ajudar pessoas que estavam meio parados no relacionamento. Então, eu enviei para todos vocês no WhatsApp uma folha chamada Arca, que tem tudo que eu vou falar agora, e vocês podem dar uma olhada depois. Eu vou compartilhar a tela agora, e vamos ver se dá para a gente ver o que eu quero mostrar. Ok. Tá bom. Então, ARCA é uma sigla que quer dizer abertura, respeito, curiosidade e ação.
Como que a gente usa isso? We are not being seen what you're sharing. It says right here that it's... Vocês estão vendo o que eu estou compartilhando? Sim. Sim, Leslie, chegou. Amém. O Círios está muito preocupado hoje à noite. Então, arca. Então, a gente aprendeu sobre essa técnica de poder comunicar melhor entre nós e também ensinar isso especificamente para casais. Mas, se você aprender a usar arca na sua maneira de comunicar, isso serve para comunicar melhor com qualquer um, inclusive seus filhos, suas colegas de trabalho, todo mundo. Então, o que quer dizer o primeiro A de arca, abertura? A gente aprende como cristão de ser aberto. A gente é aberto sobre nossas vidas, até sobre nossos pecados. Nós estamos abertos sobre o que a gente está pensando. Mas a abertura que eu estou falando aqui não é bem isso. Quando nós estamos em um relacionamento, e todos os meus comentários hoje à noite estão em volta do casamento, né? Vamos ter um enfoque no casamento. Quando você cria abertura no casamento, você está criando um ambiente de segurança. O que quer dizer isso? Você quer passar para seu cônjuge uma segurança para ele ou ela se abrir, sem sentir nenhum tipo de medo sobre reações, sobre palavras duras, sobre correções. Por que a gente quer criar esse tipo de abertura? É super importante que o outro seja transparente conosco. Porque mesmo se a pessoa tem coisas ruins para falar, até pecado para confessar, é muito melhor que a gente saiba dessas coisas do que ficar sem saber. É muito melhor saber o que está passando pela mente, no coração do seu cônjuge, do que ficar no escuro. O que pode atrapalhar esse ambiente de segurança? Bom, reações explosivas, raiva, impaciência. Então, imagine, seu cônjuge quer falar alguma coisa com você, porém, no passado, você teve reações ruins. Isso causa a pessoa, e olha, só precisa acontecer uma vez. Uma explosão, uma crise de gritaria, e isso é suficiente para a grande maioria a se fechar. O que a gente quer fazer nesse ambiente de segurança? A gente quer potencializar o entendimento, mostrando empatia e compaixão, mostrando que a gente entende. Todo mundo pode errar. Todo mundo pode fazer algo de que tem vergonha ou preferia de não ter feito. A gente precisa minimizar nossas reações. E isso não quer dizer que você não vai sentir as emoções, mas você quer minimizar o que você vai demonstrar. Por quê? Se meu marido vem e confessa um pecado para mim, e minha primeira reação é: "Ah, não acredito!" Bom, ele vai pensar: "Uau, última vez que eu vou falar algo assim para ela." E eu não quero isso. Eu quero que ele fale para mim sobre as coisas que eu preciso ouvir. Então, minimizar as reações
negativas, reprovação, tanto quanto as positivas. Por que também as positivas você quer minimizar? Porque a gente não quer ensinar para o outro que essa pessoa faz a coisa certa para me agradar. É para agradar a Deus e não a mim. Então, minimizar as reações. E isso é verbal tanto quanto facial. Às vezes você pode ficar até calada ou calado, mas sua face está falando tudo. Então, é minimizar as reações. Também eliminar o julgamento. Agora, pessoas já perguntaram para mim, mas se eu não mostrar as minhas convicções sobre um assunto, a pessoa vai achar que eu estou aceitando tudo que ela ou ele fala. E não é a verdade. Você criando um ambiente de segurança não quer dizer que você concorda com tudo que a pessoa está falando. Mas você vai lidar com a situação em breve. Mas você quer criar esse ambiente de segurança. Sabe, essas coisas que eu vou mostrar para vocês hoje à noite não são fáceis. Às vezes, eu e Alcides, a gente começa a falar sobre coisas, as emoções começam a subir, e quando somos sortudos, um ou outro vai pensar, vamos praticar a arca. Leslie, Alcides, vamos praticar a arca. E a gente pode tomar um passo para trás, a gente pode acalmar e a gente começa a pensar, eu quero criar abertura para meu cônjuge. Qual a segunda coisa sobre isso aqui? Respeito. Agora, você pode até achar que você entende o que é respeito, mas na prática, na comunicação, é bem desafiante, especialmente no casamento. Por quê? Você precisa entender que sua postura é para achar respostas juntas. A razão que eu coloquei a palavra facilitador aqui nessa folha é porque a gente aprendeu isso de um psicólogo. E ele servia como facilitador para seus clientes, para eles poderem achar as respostas, os porquês que eu faço isso, que eu penso assim, que eu ajo assim. Então, às vezes, em nossos casamentos, a gente não toma essa posição de facilitador. A gente toma mais uma posição de eu sei o que é seu problema e agora eu vou te consertar. E a pior coisa para o seu casamento é essa postura. Isso tira respeito. O outro não se sente respeitado quando o cônjuge está louco atrás de consertar o outro. Também a gente quer rejeitar a mentalidade de achar que nós sabemos o que é errado com o outro. Às vezes, a gente pode pular na frente do outro. O outro começa a conversar, falar sobre coisas, e a gente acha que eu já sei. Por quê? Eu já conheço você há anos. Então, eu já sei o que você vai falar e deixe-me te dizer, você precisa fazer isso, 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 aquilo. A razão que isso não funciona é porque não é a convicção do outro. A gente precisa achar as respostas juntos para que o outro pode concordar com aquela resposta que foi achado e não ser simplesmente uma resposta de um lado e não do outro. Mostrando respeito, a gente precisa transmitir aceitação. Isso é um tipo de amor incondicional.
aceitação de eu te amo, mesmo com esses problemas que a gente está passando, mesmo com dificuldades que você deve estar sentindo, mesmo com suas fraquezas. Isso é aceitação. Não é aceitação de pecado, não é aceitação de injustiça, mas da pessoa. Vamos continuar aqui. Curiosidade. Essa parte é uma das minhas favoritas, porque a gente acaba aprendendo coisas que a gente nunca iria imaginar se a gente não fosse treinados a fazer perguntas. Jesus fazia muitas perguntas. E às vezes em situações que a gente talvez iria achar óbvio, e ele fazia perguntas para as pessoas. Pense bem em João 5, onde tem o paralítico perto daquela piscina, aquele tanque, onde vinha de vez em quando um anjo do Senhor para mexer as águas e a primeira pessoa com alguma enfermidade que entrava na água fosse curado. O que foi a primeira coisa que Jesus fez? O que ele perguntou para esse paralítico? Você quer ser curado? Qualquer um poderia pensar, que pergunta boba. Claro que o cara quer ser curado. Mas Jesus queria ver o coração do outro através da resposta que ele daria. E às vezes a gente pode ou achar que a gente já sabe, que é um grande erro, ou rotular a pessoa, achando que ele sempre agia assim. Então, eu acho que ele continua agindo assim. Então, a gente precisa treinar nossas mentes a fazer perguntas para realmente ter um entendimento amplo. Também, na verdade, é uma grande maneira de permitir a liderança do Espírito Santo nas suas conversas. Quando eu aprendi sobre a arca, e eu comecei a usar isso com tudo, com meus filhos, com minhas discípulas, com meu marido e até com minhas colegas lá no serviço. E eu, vou ser bem honesta, eu me poupei de várias situações que eu poderia passar vergonha se eu tivesse ido em frente com as coisas que eu estava assumindo sobre a pessoa e sobre a situação. Mas fazer uma muito bem pensada pergunta aqui, ali, e as respostas te levam para um lugar que você não imaginaria. E você pode agora aprender algo que você não sabia sobre a outra pessoa, inclusive seu cônjuge. Eu e Alcides, nós vamos celebrar em dezembro 32 anos de casamento. Mas sabe, só por causa de ficar 3 décadas juntos, não quer dizer que eu sei tudo dele. E vice-versa. A gente precisa manter essa atitude de curiosidade vivo em nossos relacionamentos, porque as pessoas estão sempre desenvolvendo, crescendo, mudando. E especialmente quem é cristão, porque a gente busca isso diariamente com Deus. A curiosidade também vai eliminar ideias preconceituosas. Quando a gente, como eu já falei, quando você rotula uma pessoa, você já vem com uma ideia pré-formada sobre seu cônjuge. Você não deixa ele ou ela explicar, você não deixa
ele ou ela dizer o que passou pela mente, pelo coração, como pensou em uma situação. E a gente acaba fechando os meios de comunicação. Uma outra coisa que a gente precisa fazer é criar um ambiente de real interesse e até preocupação sobre o que a pessoa vai falar. E eu me lembro uma vez, logo depois de aprender sobre isso, Alcides fez isso comigo e eu fiquei muito grata. A minha mãe, ela passou por várias coisas bem difíceis na vida dela e eu cresci numa casa com uma acumuladora. Talvez você viu na televisão esses shows de pessoas que acumulam e acumulam, e não são coisas legais que elas acumulam, são pilhas de jornais, são caixas cheias de coisas, bugiganga. Eu cresci numa casa assim. E isso é um distúrbio mental que minha mãe estava passando. Eu nem podia ter pessoas, quando eu estava no colégio, vir para minha casa, porque a casa não estava num estado para poder receber ninguém. Então, toda a minha vida na escola, amigos não vieram para minha casa. E um dia, eu e Alcides, a gente estava assistindo um show justamente sobre pessoas que fazem isso. E enquanto a gente sentava no sofá, ele virou para mim e ele falou, sabe, eu nunca perguntei para você como foi para você crescer numa casa como essa, com esse tipo de comportamento da sua mãe. E eu sabia, eu saquei logo, eu falei, ele está praticando arca. E inicialmente sentiu um pouco artificial entre nós. Mas eu pensei, eu quero falar sobre isso. E eu comecei a explicar sobre meus sentimentos, meu passado, como foi para mim, como essa experiência me marcou, me fez agir de outras formas, e ele foi fazendo perguntas. E olha, a gente tinha pelo menos 20 anos de casamento nessa época, quando ele fez isso. Mas ele nunca tinha pensado e nunca tinha perguntado para mim como foi para mim. Aquilo, para mim, nosso casamento, foi muito importante. Isso mostrou para mim a maneira que ele estava preocupado em saber como eu sentia sobre esse assunto. Mostrou para mim também, até que eu falasse algumas coisas, nem eu percebi como eu estava sentindo sobre aquela época da minha vida. Então, é uma coisa muito legal para um casal praticar, de não assumir que você sabe tudo sobre seu cônjuge. É muito importante. E, por fim, nós temos a segunda A, que quer dizer ação. Que quer dizer ação em arca? Quando você está querendo resolver uma situação em um casal, né? Você e seu marido, você e sua esposa. Muitas vezes vocês vão chegar no fim da conversa e perceber que alguma ação precisa acontecer. É nesse momento que a gente precisa mostrar para o outro que essa pessoa precisa ter autocontabilidade. Quer dizer, você é um adulto. Eu estou assumindo também que é um discípulo. Você ama a Deus. Você precisa autocorrigir. Agora, qual é nossa tendência?
é de falar para o outro o que ele ou ela precisa fazer. Então, vamos imaginar que o marido está perdendo a paciência com os filhos, gritando. Então, a esposa pode chegar lá, ouvir o que ele está falando, as desculpas que ele está dando, e daí ela fala, mas tudo bem, você precisa fazer isso, isso e aquilo, você não pode fazer essa coisa mais, você precisa falar com fulano, você precisa ler essa passagem. E não é necessariamente a convicção daquela pessoa que tem o problema. Ou vice-versa. Vamos imaginar que o marido está falando com a esposa. E ela acabou gastando demais aquele mês. E isso é um problema para os dois. E daí ele fala, bom, eu vou precisar pegar o seu cartão de crédito e você não pode entrar na loja e você não isso, aquilo, outra coisa. Mas a solução não vem dela. O que isso vai criar no coração dela? Pode até criar ressentimento, pode criar uma sensação de ser tratada como criança, pode criar para ela uma atitude crítica ou sentir controlada. De qualquer forma, não é boa. O que a gente deve fazer quando a gente chega no fim de uma conversa? Uma coisa que ajuda muito, e eu vi isso especialmente com as pessoas que eu discipulava, elas contavam um problema para mim, falavam para mim o que estava acontecendo, e a situação não era boa, e eu precisava fazer uma pergunta. Fulana, está funcionando do jeito que é na sua vida? E que nem o cara que estava lá perto do tanque, na época de Jesus. A resposta é simples. É sim ou não. Se a pessoa fala, sim, eu posso viver assim, o que eu vou falar para ela? Ela não tem convicção que a situação é ruim, que precisa mudar. Ela não tem desejo de mudar a situação. E eu preciso, daí, me posicionar de uma forma diferente. Eu preciso tomar um passo para trás e pensar, bom, eu acho que eu preciso orar sobre essa situação. Eu preciso pensar que talvez eu preciso pensar um pouco mais. Ou talvez eu preciso deixar Deus trabalhar no coração do outro. Quando a gente tenta resolver para o outro, a gente não está fazendo um favor para ninguém. E uma coisa que o irmão que nos ensinou sobre essa técnica de comunicação, ele falou, olha, você não pode trabalhar mais do que seu cliente. O que quer dizer isso? Se o problema é dela, ela precisa resolver o problema dela. Eu não posso resolver os problemas de todo mundo ao meu redor. Eu posso resolver meus problemas. Eu posso orar por você, mas cada um precisa se levantar para mudar seus próprios problemas. A pessoa que está recebendo ajuda ou aconselhamento, ela precisa desenvolver um desejo sincero de mudar. E eu não posso forçar isso, por exemplo, no meu marido. E olha, todos os casais têm situações onde um pede algo do outro e o outro não muda. E vice-versa. Todos têm essas situações. Então, às vezes, ao invés de forçar a barra, de impressionar a pessoa, a gente precisa tomar um passo para trás e entender que a pessoa não está pronta. Agora, vamos imaginar que você fala, marido, sempre quando a gente vai viajar e você fica um pouco nervoso
e daí você passa esse nervosismo para mim, e daí eu fico também um pouco nervosa e a gente acaba brigando. Eu tenho visto que isso acontece cada vez que a gente vai viajar. Está funcionando isso para você, maridão? E ele pode dizer sim ou não. E se ele fala, não, não está funcionando. Beleza, amém. Que você acha que a gente pode fazer para mudar essa situação? Talvez ele vai dizer, deixe-me pensar. Eu vou dizer, amém, pense. Quando que a gente poderia falar de novo sobre isso? E ele fala, vamos falar daqui 2 dias. Ótimo. Ou talvez ele vai dizer, eu preciso orar, eu preciso pensar, eu quero falar com meu amigo sobre isso. Também, ótimo. E vamos voltar a falar. E quando ele volta, ele vai ter a convicção dele. Ele vai dizer, olha, quando a gente viaja, eu vou fazer meu melhor para não impressionar você de fazer as coisas mais rápidas, mas também uma coisa que vai me ajudar é se você, no horário que é para a gente sair, você está lá esperando na porta com as malas feitas. Opa, entendi. Agora eu sei o que eu preciso fazer e ele sabe o que ele precisa fazer. Bom, vamos tentar fazer isso. E assim, ambas partes se sentem respeitados, ambas partes se sentem amados, ambos podem dizer que fizeram a sua parte pessoal para poder melhorar uma situação. E aqui você tem arca. Agora, talvez você tenha 5 anos de casamento, 10 anos, 20 anos de casamento e você pensa, como que eu vou agora, depois de tanto tempo, colocar isso em prática? Uma razão que a gente enviou isso para vocês é porque, para quem puder imprimir, imprime, coloca na geladeira. Isso vai te lembrar, eu preciso praticar arca. E você vai decorando abertura, respeito, curiosidade, ação. E isso vai ser um novo procedimento entre vocês, de implementar arca nas suas conversas. Se a conversa começa sem arca, fala, pare, vamos orar e vamos recomeçar com arca. E daí, todo mundo pode respirar fundo e recomeçar a conversa. Isso ajuda muito. Se alguém está muito raivoso, zangado, daí fala, vai tomar um tempinho, daí vamos voltar e começar com a arca. Isso ajuda muito e vocês vão ver, a partir do momento que vocês começam a praticar, sua comunicação vai abrir muito. Muito obrigada. É com você, Muito obrigado. Agora que você sabe tudo sobre comunicação, né? Agora que você é um especialista em comunicação, nós vamos para a nossa tarefa de hoje, tá? E eu vou compartilhar aqui a minha tela com você, para que você possa entender exatamente o que a gente quer fazer. Só um instantinho aqui. Ok, você está conseguindo ver esse meu quadro aqui escrito Forças e Fraquezas no Casamento? Sim. Ótimo, muito bom. É uma tarefa extremamente simples, tá? Basicamente, nós temos aqui um quadro onde você vai estar julgando se
essa área no seu casamento é uma força ou é uma fraqueza. Então, você vai ter isso lá, porque está sendo colocado no grupo de WhatsApp agora, está sendo colocado esse formulário, e você vai ter no seu celular lá. Então, pega uma folha de papel e numera de 1 até 10. E você vai poder fazer 2 colunas, força, fraqueza. E ali você vai poder dizer, individualmente, não juntos, mas individualmente, você vai responder, comunicação, né? O compartilharmos sentimentos e nos entendermos, é uma força no meu casamento ou é uma fraqueza? Você vai colocar o que você acha que é. E você vai fazer o mesmo com cada uma das áreas, das 10 áreas. Uma vez terminado isso, vocês vão se juntar. E aí vocês vão compartilhar as suas respostas. Comunicação, você acha que é uma força ou você acha que é uma fraqueza? E vocês vão conversar a respeito das impressões que vocês têm sobre cada uma dessas áreas. Você vai ficar bastante impressionado com o fato de que vão ter áreas que um vai achar uma coisa e o outro vai achar outra. E aí é onde a gente começa a ter a oportunidade de fazer perguntas. A oportunidade de entender como é que é a visão do outro com respeito àquela área no nosso casamento. E vocês vão poder conversar e falar sobre o que a gente vai poder fazer para poder melhorar nessa área. Então, a tarefa é muito simples, no entanto, bastante desafiadora em vários sentidos. Então, eu gostaria agora que você tivesse certeza que você recebeu, que você está no grupo de WhatsApp, que você recebeu o material, pega uma folha à parte, com uma caneta, para que você possa fazer sua anotação e vá trabalhar agora, certo? Não vai ver Gênesis, não vai ver a novela, vai fazer agora a sua tarefa aqui, tá? Assiste Gênesis depois, ok? Agora faz a sua tarefa, conversa com o seu cônjuge sobre o que você encontrou e com certeza você vai descobrir algumas coisas incríveis a respeito do seu cônjuge, a respeito do seu casamento, tá? Então, tem sido uma alegria muito grande para nós estarmos com você. Eu aconselho que você pegue aquela outra folha da arca e afixe, imprima e coloque na sua geladeira ou em algum espelho, em alguma parede da sua casa, onde você sempre vê, para que você possa sempre estar lembrando de abertura, de respeito, de curiosidade e de ação. Ótimo estar com vocês. Estou na torcida. Espero que você tenha uma ótima conversa com o seu cônjuge. Alcides está falando aqui que mandou chegou agora. O negócio errado. Mandou o negócio errado? Forças e fraquezas. Tá certo. Tá certo, acabou de chegar. Chegou, acabou de chegar. Forças e fraquezas. Tá certo. Beleza, pessoal? Bom estar com vocês. Obrigada. Ótima conversa. Faz o seu dever de casa. Essa é a parte mais importante da aula. Não é o que você acabou de passar, é o que você vai fazer agora. Fica animado, não fica bocejando na frente do seu cônjuge. Vai trabalhar. Um abraço grande para todos vocês. Abraço. Até a próxima semana.